Olá, muito boa tarde. Hoje vamos falar do Jubileu dos Catequistas, que no próximo fim de semana congrega em Roma muitos daqueles que fazem da transmissão da fé aos mais novos o seu envolvimento pastoral. Sobre eles vamos conversar com Rita Santos, do Departamento da Catequese, no Secretariado Nacional de Educação Cristã. Para já, ficamos com a atualidade, onde destacamos hoje a Semana do Papa. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Pela primeira vez na história dos Anos Santos, o Vaticano acolheu um evento jubilar dedicado ao setor da justiça. Milhares de pessoas acorreram à Praça de São Pedro para ouvir mensagens fortes do Papa em defesa da dignidade humana. Il Giubileo invita a riflettere anche su un aspetto della giustizia che spesso non è sufficientemente focalizzato, ossia sulla realtà di tanti paesi e popoli che hanno fame e sete di giustizia, perché le loro condizioni di vita sono talmente inique e disumane da risultare inaccettabili all'attuale panorama. All'attuale panorama internazionale andrebbero dunque applicate queste sentenze perennemente valide. Senza la giustizia non si può amministrare lo Stato. È impossibile che si abbia il diritto in uno Stato in cui non si ha vera giustizia. Leão XIV visitou uma das paróquias mais próximas de si, a comunidade de Santa Ana, situada na fronteira entre o território do Estado da Cidade do Vaticano e Roma. Um espaço que conhece bem por estar confiado ao serviço pastoral dos religiosos agostinianos, de que o atual Papa foi responsável mundial. A celebração contou com a presença do padre Giulio Scavella, um agostiniano que acaba de completar 103 anos de idade e foi pároco de Santa Ana de 1991 a 2006. Oggi in particolare la Chiesa prega perché i governanti delle nazioni siano liberi dalla tentazione di usare la ricchezza contro l'uomo, trasformandola in armi che distruggono i popoli e in monopoli che umiliano i lavoratori. Chi serve Dio diventa libero dalla ricchezza, ma chi serve la ricchezza ne resta schiavo. Chi cerca la giustizia trasforma la ricchezza in bene comune. Chi cerca il dominio trasforma il bene comune nella preda della propria avidità. Uma espiral de violência que apenas gera mais ódio e que só a paz pode travar. Leão XIV voltou o seu olhar mais uma vez para o drama que se vive na faixa de Gaza. Mi rivolgo anzitutto ai rappresentanti di diverse associazioni cattoliche impegnate nella solidarietà con la popolazione della striscia di Gaza. Carissimi, apprezzo la vostra iniziativa e molte altre che in tutta la Chiesa esprimono vicinanza ai fratelli e alle sorelle che soffrono in quella terra martoriata. Con voi e con i pastori delle chiese in Terra Santa, ripeto, non c'è futuro basato sulla violenza, sull'esilio forzato, sulla vendetta. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Universidade Católica homenageou o Cardeal António Ribeiro, figura determinante para a Universidade e para a construção democrática do nosso país.
Entre 1971 e 1998, o cardeal António Ribeiro foi o magno chanceler da Universidade Católica Portuguesa e também Patriarca de Lisboa, um período determinante para o reconhecimento desta universidade pelo Estado e para a estabilização democrática do país. O homem sereno, que poupava a palavra para que ela fosse mais escutada, foi homenageado pela Universidade Católica. O cônego Álvaro Bizarro deixou testemunho sobre um homem que acompanhou de perto, mesmo nos momentos derradeiros. Dele destaca uma característica que considera essencial. O grande respeito pelas pessoas. Cada pessoa era única para ele. Fosse a pessoa mais elevada da sociedade humana, fosse o mais humilde. Junto do cardeal Ribeiro, qualquer pessoa se sentia não só bem, mas como se sentia grande. Ele elevava-nos. Essa é a marca fundamental que encontro no cardeal Ribeiro, em todas as situações. O cônego Francisco José Tito sublinhou a sensibilidade de António Ribeiro em dedicar atenção a todos os interlocutores, fossem eles importantes ou pessoas humildes. Junto do Patriarca de Lisboa, ninguém se sentia pequeno, afirmou. Também o padre Peter Stilwell recordou nesta sessão o homem de grande isenção, mas determinante para garantir um espaço de liberdade para a Igreja nos tempos conturbados do antes e do depois de abril de 74. Um interlocutor forte com o governo, o respeito por uma voz da Igreja que se parece ter diluído no tempo. Os tempos são diferentes, a realidade é mais difusa. Não posso dizer que a circulação de governos seja maior do que era no tempo do PREC, mas aquelas figuras fortes como era o Sá Carneiro, o Soares, o Álvaro Cunhal, quer dizer, todos eles, quando nós olhamos para trás, ou quando eu olho para trás, eram rapazinhos novos, tinham 40 e tal anos ou 50 anos, mas eram pessoas que tinham sido testados pela clandestinidade e pela luta contra um regime que era um regime fechado e muito opressor, e portanto eram interlocutores que sabiam o que queriam e tinham capacidade de decisão. E com eles eram respeitados pelo Dom António e eles respeitavam o Dom António. Dom Rui Valério, que é hoje o Patriarca de Lisboa e também o magno chanceler da Universidade Católica, recorda o cardeal Ribeiro como o artífice desse compromisso da Igreja com a construção da democracia em Portugal, um papel decisivo na sociedade portuguesa. Na delicada passagem para a democracia, em tempos de mudança e de incerteza, Dom António Ribeiro soube afirmar com firmeza o princípio da liberdade. A liberdade da consciência e da dignidade de cada pessoa. E a liberdade da Igreja em poder estar presente na esfera pública, sem medo nem condicionamentos. A reitora da Universidade Católica destacou a Fundação Cardeal Ribeiro, que é hoje essencial para apoiar a Faculdade de Teologia. Dom António Ribeiro compreendeu como poucos que uma Universidade Católica não pode prescindir de uma teologia forte, enraizada na fé e dialogante com o mundo contemporâneo. Eu devo dizer que isto hoje em dia não pode ser tido como garantido. Como sabem, eu fui durante 7 anos presidente da Federação Internacional das Universidades Católicas e muitas universidades católicas não têm faculdades de teologia. Para a UCP, a teologia é a faculdade que organiza o nosso sentido de missão e de compromisso com a sociedade. Uma homenagem que avivou memórias, mas essencialmente o desafio de recuperar muito da intuição e estudo do cardeal Ribeiro para aplicar no presente. Desde a forma inteligente de usar a palavra, à leitura de realidades que continuam a pedir um acompanhamento próximo à Igreja, como o urbanismo e a habitação, ou os jovens, temas que mereceram documentos importantes do antigo Bispo de Lisboa. Semana Bíblica Nacional foi ao Antigo Testamento estudar o Jubileu para o aplicar aos desafios dos tempos novos.
Há 47 anos que o verão junta em Fátima muitos que querem aprofundar os seus conhecimentos bíblicos para os aplicar numa igreja que caminha em cada tempo e lugar. Em ano de Jubileu da Esperança, percebeu-se como os jubileus eram no passado tempos de parar, de perdão e de libertação. O pousio dos campos, o perdão das dívidas ou a libertação dos escravos encontra hoje cenários e necessidades novas. Há outros ciclos que determinam, mas continua a haver, se calhar, cada vez mais gente violada nos seus direitos de ser pessoa, gente violada nos seus direitos de serem trabalhadores, de serem pessoas em relação com as outras. Eu costumo dizer, é quase um chavão, que vivemos um tempo solteiro de afetos, viúvo de emoções e divorciado de compromissos. Hoje o jubileu tem que passar pelo ressuscitar dos afetos, tem que passar pela diminuição e, oxalá, desaparecimento da violência naquilo que são as nossas relações interpessoais. Vivemos, sobretudo, tempos de gente zangada consigo mesma, zangada com os outros e, infelizmente, também zangada com Deus em tantas circunstâncias. Estes dias querem ser uma oportunidade de estudo e descoberta em torno de uma realidade que é central na vida dos crentes, a Bíblia. A Semana Bíblica pretende trazer esta reflexão, não só aproveitando, naturalmente, a ocorrência do ano jubilar, mas, sobretudo, aproveitando a ocorrência desta falta absoluta de jubileus, de celebração de vida, de celebração de paz, de celebração de relações redimidas que o mundo desesperadamente precisa. Para o arcebispo de Évora, independentemente da época histórica, a interpelação do jubileu é sempre um apelo à unidade. O jubileu é um grande momento de encontro, onde os povos podem perceber que entre eles há experiências comuns, como o sofrimento, a pobreza, o sonho, a esperança, a alegria, a vontade de construir, de edificar. E isto é muito interessante notar que, afinal, como as crianças na praia, apesar das diferenças de cor e de etnia, todas sabem a linguagem de brincar, também os homens, perante o convite de Deus, todos sabem os sinais, a linguagem do amor, do acolhimento, que vem depois em relação de cooperação e de amizade. Para a teóloga Eugénia Abrantes, a experiência do Jubileu e da Esperança é também uma interpelação de vida nova a partir da experiência da nossa humanidade e da forma como nos posicionamos face à realidade que vivemos. Se nós efetivamente conseguimos internamente construir aquilo que eu chamo uma síntese-Sofia, isto é, uma estrutura, uma síntese carregada de sabedoria, na relação que nós temos com Deus, estamos muitíssimo mais preparados e de uma forma muito mais sã de sermos presença viva nas diferentes realidades. A partir daqui todos os sonhos são possíveis, porque nasce dessa gênese. Para chegar a uma síntese-Sofia, eu tenho que descer ao mais fundo de mim própria. E se chego a esse centro, inevitavelmente eu encontro Deus. Dias de estudo e aprofundamento em torno do jubileu e do significado que este assume ao longo da história e nos desafios dos tempos novos. Em agência.eclésia.pt pode acompanhar tudo o que está relacionado com a atualidade na Igreja Católica. Agora olhamos o Jubileu dos Catequistas, que este fim de semana levará a Roma muitos agentes pastorais que nas comunidades asseguram a catequese às diferentes gerações. Está connosco Rita Santos, do Departamento da Catequese do Secretariado Nacional de Educação Cristã. Então, falta pouco para este Jubileu dos Catequistas. As dioceses portuguesas estão envolvidas também, vão participar. Como é que foi feita, de alguma forma, a preparação para este grande momento?
Sim, as dioceses estão envolvidas. Boa tarde, antes de mais. Nós fomos divulgando, mas na realidade, naturalmente, todos os catequistas mostraram logo algum entusiasmo em querer participar e em querer também peregrinar a Roma. Ainda tínhamos o Papa Francisco na altura, quando nos começámos a mobilizar. Temos dioceses que vão por si, digamos assim, mas temos algumas também que se juntaram quase como uma peregrinação interdiocesana, em que também mobilizaram alguns recursos para irem todos juntos e, portanto, vamos assim um grupo bastante coeso e forte, conhecer o Papa Leão. Há sempre este programa oficial nos jubileus, não será exceção também no dos catequistas, mas depois há todo algo que se ganha pelo contacto, pela partilha, pela conversa informal, e estou a falar, obviamente, da partilha entre dioceses do Norte e do Sul e do Centro, mas ali também essa possibilidade de catequistas da Europa falarem com catequistas de outras partes do mundo, de outros continentes, e isso acaba por ser muito enriquecedor, não é? Sim, esta dinâmica da Igreja Universal, não é? Que quando são estes acontecimentos nós temos muito mais essa visibilidade, não é? Quando estamos uns com os outros. Em catequese já tivemos o congresso e já fomos tendo estas experiências, mas de facto agora no jubileu será com muito mais intensidade. Esta missão de ser catequista, que na verdade acaba por ser uma consequência, digamos, entre aspas, natural do próprio batismo que um dia cada um recebeu, não é? Cada um dos cristãos, à sua maneira, deve ser um catequista, não é? Mas há quem assuma isso de uma forma um bocadinho mais abrangente. É sempre desafiante e requer de cada um uma leitura uma atenção muito particular a cada época, a cada tempo, às crianças que lhes aparecem à frente. E este jubileu acaba por ser também uma boa oportunidade de perceber como é que estes desafios acontecem com outros, não é? Sim. Eu costumo dizer que nós somos catequistas em todo o lado, no supermercado, no McDonald's. Já tive assim umas experiências engraçadas com algumas crianças. E, portanto, dentro dessa vivência, não é? Ser catequista faz parte da minha missão como católica, portanto, do crescimento que fui fazendo e do caminho que vou fazendo para Deus, e este discernimento é importante, porque, de facto, as crianças de hoje não são como eu era quando fui criança, e, portanto, essa atenção é importante que exista. O jubileu é uma oportunidade para nós também percebermos, dentro de todo o contexto que vai acontecendo, também percebermos que em Espanha também se reflete como nós o fazemos em Portugal, e também nos queixamos dos pais, e também sabemos que há um desafio de caminhar com as famílias, também como o nosso itinerário em Portugal nos vai dizendo, e, portanto, com este encontro no jubileu, eu acho que podemos ter esta oportunidade também de fazer esse caminho com os catequistas também de outros países. Sei que ali, para além das celebrações litúrgicas, uma delas, também com o Papa Leão, que estará, existirão encontros na cidade, momentos também mais temáticos, e isso acaba por ser também algo que depois cada um mais ou menos poderá fazer a sua seleção, mas muito enriquecedor. Sim, nós temos a oportunidade de ter uma catequese em português para todos numa igreja de Roma, mas também nós, Secretariado Nacional de Educação Cristã, promovemos também uma missa para todos os catequistas lusófonos que queiram participar, que será no sábado ao meio-dia, e, portanto, na Igreja de Santo António dos Portugueses, e, portanto, se pudermos também, será um momento de encontro. É assim mais informal, também é Jesus que nos congrega, mas também um momento para podermos estar todos juntos. Essa presença da lusofonia, e agora recordo os países africanos de expressão portuguesa, mas também o Brasil, é importante também esta noção de corpo ali neste... Vai ser uma ocasião e criar momentos para que isso acontecesse. Sim, como irmãos também. Eu acho que a Igreja nos pede muito para sermos irmãos, e nós, como catequistas, nós já temos essa consciência, mas quando temos a oportunidade de poder estar juntos fisicamente, eu acho que é sempre enriquecedor, e acabamos por viver momentos mais bonitos, que também enriquecem a experiência que já vamos viver, que de si já será especial. E as crianças vão ter retorno, digamos assim, desta experiência, não relatórios exaustivos, mas perceberão que o seu catequista esteve em Roma, verão algo diferente nele, através de práticas, através de atitudes. É esperado? Eu espero que sim, espero também, especialmente nós quando vivemos experiências fortes, com intensidade forte, normalmente a nossa convicção até sai um bocadinho mais reforçada, e, portanto, este encontro com Jesus leva um bocadinho a isso.
portanto, eu acredito que depois isso terá sempre fruto na catequese, no entusiasmo, na vontade de querer fazer melhor, na vontade de caminhar mais para Jesus e levar também estas crianças também a fazê-lo. E, portanto, acredito que por si só o jubileu já terá esses frutos. E depois será o encontro de cada um, que de certeza também será especial e que também fará esses frutos. Há também um desafio que é as diferenças de idade, não é? Hoje temos catequistas muito jovens, temos catequistas com mais caminho feito, não é? E acaba por ser um enriquecimento mútuo entre aqueles que agora aderem a este pedido que a Igreja lhes faz e outros que já educaram na fé algumas gerações de crianças. Sim. Eu, por exemplo, já me acontece estar a fazer catequese a crianças de quem fui catequista dos pais e, portanto, estou assim no intermédio da geração. Mas os catequistas, mesmo que estão com mais experiência, não é? Mais velhos, normalmente têm uma abertura de coração forte e desejam muito que venham os mais novos. E, portanto, para os mais novos acaba por ser uma descoberta, mas também, com as suas ideias e o seu dinamismo, também acaba por ser um dinamismo de catequese, que eu penso que é isso que também faz com que a catequese seja tão frutífera e tão forte na experiência de igreja. Qual é que é mais ou menos, em termos de presenças, o que é que esperam? Delegação? A nossa delegação é de cerca de 40 catequistas. Sabemos de várias dioceses? Sim, de todas as dioceses do país. Depois sabemos que outras dioceses também se juntaram. Sei que seremos algumas centenas de catequistas que participaremos no jubileu. Mais os países de expressão portuguesa? Sim. E hoje em dia a catequese também acaba por ser um desafio a tentar acertar passo, ou muito empenhado nisso. E este jubileu também pode ser um contributo com esta dinâmica sinodal, jubilar, que acontece por toda a Igreja, mas este desafio da sinodalidade que traz tanta novidade aos vários setores da pastoral, a catequese também não é exceção. Sim, não, isso nunca foi, não é? Portanto, normalmente, os catequistas participam também de outros movimentos da Igreja e, portanto, já vão tendo essa consciência de sinodalidade e de caminho que há a fazer. Também, nós muitas vezes somos o primeiro rosto do acolhimento na Igreja, não é? Um pai, quando traz uma criança à catequese, ela é pequenina e, portanto, depois vai crescendo por ali. E depois cabe muito aos catequistas ver ali quais são os pais que também têm ali alguma ânsia, que querem fazer mais algum caminho e isso tudo, portanto, acabamos por ser aqui uma porta para a entrada de muitas pessoas depois no seu caminho também cristão e, portanto, vamos fazendo esse desafio. Muito bem, Rita Santos, obrigado pela presença aqui no programa Eclésia. Estaremos atentos, particularmente na agência Eclésia e a quem nos acompanha também, ao que vai acontecer em Roma no Jubileu dos Catequistas. Obrigada. Foi o programa Eclésia que levamos até si. Já sabe que contamos consigo amanhã à mesma hora. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.